Gente, bom dia. Estou aqui com o secretário Francisco Santos, com o Álvaro, para fazer o balanço das ações da Prefeitura de Caruaru em relação ao enfrentamento ao Covid. A gente tem feito isso semanalmente e quando a gente tem a necessidade de colocar notícias novas, trazê-las sempre que necessário durante a semana. Quero cumprimentar a todos os que estão nos acompanhando nessa história. A gente hoje tem instalado no Hospital Manuel Afonso os novos 11 ventiladores mecânicos, respiradores que conseguimos adquirir, foram adquiridos com recursos da Prefeitura de Caruaru, comprados e chegaram e já estão instalados no novo Hospital Manuel Afonso. Com isso, a gente soma 16 respiradores e a gente consegue já ter a reforma, a ampliação do Hospital Manuel Afonso concluída com 73 leitos. É importante lembrar, a gente reformou o Hospital Manuel Afonso e inauguramos no ano passado um novo hospital com 54 leitos. Durante esse período de epidemia, para trabalhar a questão do enfrentamento à Covid, nós ampliamos de 54 para 73 leitos. E havia lá 5 respiradores que se somam a 11 novos que compramos e teremos lá 16 respiradores para atender a população cidadã de Caruaru que necessitar desse atendimento. A gente está readequando a nossa rede pública de saúde para permitir um melhor atendimento à população que tenha síndromes respiratórias gripais. Então, a partir de hoje, a gente já começa com a UPA da Boa Vista, exclusiva como UPA respiratória. E as demais UPAs, elas continuam atendendo normal as questões em geral que acometem a nossa população, mas a UPA da Boa Vista exclusivamente só atenderá questões respiratórias e síndromes gripais. Isso permite que a gente tenha um melhor controle, um maior cuidado e um melhor desenho da nossa rede. Para que a população da Boa Vista não fique desassistida, nós estamos já transformamos e a partir de hoje já começa a funcionar o Centro de Saúde da Boa Vista como uma UPinha. E com isso ela vai funcionar 16 horas por dia, de 8 às 23 horas. O posto de saúde da Boa Vista se transforma num UPinha para atendimento, para pronto atendimento, assim como fazia a UPA da Boa Vista, e vai atender a população daquela região que não vai precisar se deslocar distante para um lugar distante para poder ser atendido por uma UPA. Então, o centro de saúde vira a UPinha para atendimento geral e a UPA da Boa Vista fica como UPA respiratória, já está pronta para isso, com todo o pessoal treinado, capacitado, e contaremos para isso com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado aos parceiros da Prefeitura de Caruaru, especialmente a Universidade Federal de Pernambuco, que vai nos ajudar a tocar a UPA da Boa Vista. É importante que a gente consiga, nós começamos a aplicar os nossos testes, a fazer os nossos testes, os testes que adquirimos junto à iniciativa privada, mas a gente não consegue testar todo mundo. Esses testes eles estão direcionados, em primeiro momento, para os nossos profissionais de saúde, mas a gente pode fazer uma vigilância participativa. E o que quer dizer isso? Existe um aplicativo que a Prefeitura de Caruaru já incorporou ao seu trabalho, chamado Colab. Faz parte do movimento Brasil Sem Corona. Colab. Você pode ir lá na loja do iOS ou aplicativos Android, você pode baixar. Colab se soletra C-O-L-A-B. Se você baixar o Colab, você vai responder perguntas muito simples. Que se você teve contato com alguém que tem sintomas de gripe, febre, tosse, se você sentiu isso, e a gente vai poder acompanhar pessoas na nossa cidade inteira respondendo diariamente essas perguntas e permite que a gente saiba como é que se está dando a proliferação do vírus na nossa cidade. Os testes eles não serão suficientes para atender a população como um todo. A gente sabe da restrição de testes que nós estamos tendo no Brasil e no mundo. A Prefeitura adquiriu o teste, nós estamos testando a população que está na linha de frente, especialmente os nossos profissionais de saúde, mas se você ajudar a gente a fazer essa vigilância, a gente consegue entender como é que está funcionando a proliferação e o espalhamento do vírus na nossa cidade. É claro que o Chico fala disso muito melhor do que eu.
mas aqui vai lá na loja do seu telefone e baixa o aplicativo Colab e a gente pode fazer uma vigilância participativa. Eu quero passar a palavra para Francisco, que vai dar o panorama, o balanço e perspectivas em Caruaru sobre o coronavírus, e em seguida a gente faz responde as perguntas que a imprensa de Caruaru colocou. Bom dia a todos. A gente mantém a rotina de todas as semanas, apresentar o que é que a gente vem realizando e também o que a gente está planejando para o futuro. Então, queria já começar mostrando a vocês um estudo muito recente que saiu numa publicação da BBC, que foi feito pelo IRRD, Instituto de Redução de Riscos e Desastres, mostrando o espalhamento do vírus aqui no estado, pela BR-232, e ele mostrava como é que seria essa evolução pela BR. Hoje a gente já tem a interiorização do coronavírus, com 91 cidades sendo atingidas, com dados oficiais, né? Esses são dados oficiais. No caso específico de Caruaru, hoje a gente tem 23 casos. O primeiro caso foi registrado dia 23 de março. Ontem, dia 23, a gente tinha 23 casos. Ontem foram notificados, confirmados 23 casos. Caruaru tem feito muito mais testes do que boa parte das cidades, tá? Então, por isso que a gente tem esse número tão grande de testes, de pessoas em investigação. A gente tem 90 pessoas em investigação. 134 já foram descartados. Então, e síndromes gripais são as pessoas que procuram as nossas unidades de saúde e apresentam sintomas, e boa parte dessa população aí está em isolamento e é acompanhada também por nossas unidades de saúde. Ainda sobre as atividades que a gente vem realizando, semana a semana vem crescendo o número de procura pelos serviços, principalmente da âmbito do idoso, que faz com que a gente não precise, a população não precisa deslocar para ter esse tipo de atendimento. Então o âmbito do idoso vem ampliando o seu número de atendimentos. A mesma coisa acontece no Disque Covid, que a gente pede que todas as solicitações da população utilizem esse canal de comunicação, para que a gente possa acolher. Algumas orientações são dadas, alguns cuidados médicos também são dados durante o atendimento do Disque Covid, o 0800 281 7080. Então, também para dúvidas que surgem e denúncias, esse também é o nosso principal canal de comunicação com a população. Todas as semanas a gente também vem apresentando a questão do isolamento social. Aqui é um exemplo dessa apresentação do isolamento social durante as semanas. Quanto mais escuro o mapa, mais perigoso fica, porque significa que as pessoas estão se deslocando mais, então a contaminação pode ser maior. Então a gente teve, normalmente as quartas-feiras são dias mais complicados, mas já temos o balanço de ontem, e ontem foi a melhor quarta-feira das últimas 3 semanas, isso é um número interessante. Mas a gente também percebe que durante a liberação do auxílio emergencial, aconteceu o esperado, que era aumentar a movimentação nas ruas. Isso aconteceu nos finais de semana e nos feriados. A gente tem um índice muito bom de isolamento. Isso faz com que a gente não espalhe de maneira tão rápida o vírus e a população fique protegida. Então essa é a média, na verdade, da cidade. Em alguns dias essa média cresce. A gente teve alguns dias perigosos. Toda vez que ela está abaixo de 50 ou muito abaixo de 50, a gente aumenta o risco. O ideal seria sempre acima de 60. Em alguns bairros a gente consegue, em outros não. Por isso a gente tem cruzado várias informações. Aqui é o exemplo dessa evolução que a gente está acompanhando dia a dia. E aqui já com alguns registros de casos confirmados e das suspeitas. Para vocês terem uma ideia de que a gente faz esse acompanhamento quase que imediatamente. O registro da informação ele já chega para a gente. Aqui também é outra forma que a gente está estudando. Vocês têm percebido as barreiras sanitárias mudando na cidade. Elas têm feito algumas alterações na cidade, que é de acordo com os riscos que os bairros têm. E aí a gente tem alguns bairros que a gente está analisando algumas informações, cruzando algumas informações, que principalmente é o índice de isolamento, a população idosa daquele local, a gente também, e as síndromes gripais. Então aí a gente está fazendo essa análise
com 3 dimensões pelo menos, a gente está usando outras também, para que a gente possa definir quais são os bairros mais estratégicos das intervenções da Secretaria de Saúde, conjuntamente a outras secretarias do município. Aqui a gente tem um exemplo do que a prefeita falou sobre o Colab, o Brasil Sem Corona. Vejam como é importante. Esse seria um mapa das pessoas registrando os casos, mostrando os casos, como é que elas estão de saúde para a gente. É muito importante essa informação, porque com essa informação a gente vai saber como é que está o espalhamento da doença na cidade. Nesse momento aqui, a maioria da população que tem utilizado tem reportado, tem mostrado que não tem os sintomas. Mas é muito importante, quanto mais pessoas utilizando, melhor vai ser para todo mundo. Porque como a prefeita falou, a gente não vai conseguir testar todo mundo, mas se eu conseguir acompanhar todo mundo, isso vai ser muito interessante e vai fazer com que a gente consiga ser muito mais assertivo nas nossas ações. Nesse mapa a gente tem os casos confirmados de Caruaru e as pessoas que estão reportando os sintomas. Quanto mais gente, melhor. É importante dizer ali, né, os pontinhos pretos. Volta um pouco, Chico. Os pontinhos pretos são os casos confirmados. Os outros pontinhos são de pessoas que estão reportando diariamente como é que está seu estado de saúde, e a grande maioria não tem sintomas. Então, a gente consegue focar onde as pessoas têm reportado que têm sintomas ou que estão próximos de alguém que tem os sintomas. Exatamente. De síndromes gripais, não necessariamente de coronavírus, correto? Exatamente. Algumas ações dessa semana, a prefeita já destacou a questão dos testes, que a gente já começou a fazer. Então a gente tem uma UPA de referência para isso, que a gente tem testado diariamente vários profissionais de saúde e também alguns casos de pessoas que são suspeitas. A gente está usando também, a gente tem conseguido ampliar, inclusive a rede privada tem nos ajudado muito, as informações. A gente tem muito mais pessoas sendo testadas porque também a rede privada está fazendo os testes, isso é muito importante para a gente nesse momento. É só um exemplo aqui de atividade que sempre é questionado em relação à população de rua, a população mais vulnerável. Inclusive na escola Machadinho tem áreas de isolamento para esse público, aqueles que apresentam sintomas e aqueles que não têm. Continua aqui a demonstração das ações das barreiras, que com um mês as barreiras atingiram 180 mil pessoas na cidade. Então foram feitas notificações a partir das barreiras e também algumas ações que a gente acaba percebendo a melhoria de alguns bairros, tem muito a ver com a ação das barreiras. Aqui são orientações dentro dos bairros e aqui estão já o material no Hospital Municipal Manuel Afonso. E essa ação aqui eu reforço, que é também a questão do Brasil Sem Corona, que aí mostra a questão do calor, onde é que os sintomas, onde é que a gente pode ter mais problema ou menos problema, a partir do que a população vai nos apresentando. As medidas preventivas continuam e o remédio na porta, essa semana a gente já atingiu mais de 500 famílias com a entrega de medicamento na porta, para que as pessoas não precisem se deslocar, aquelas pessoas que são cadastradas nas nossas unidades de saúde passam a receber o medicamento em casa, para que não precisem se deslocar e estarem correndo qualquer tipo de risco. As ações educativas continuam nas feiras e também em outras áreas da cidade. Esse era o resumo das atividades dessa semana. Bem, obrigada, Francisco. Só para complementar, a gente conclui desse mês, amanhã, a entrega de kits alimentares na rede pública de ensino. A gente vai entregar até amanhã mais de 40 mil kits alimentares para as famílias que têm alunos matriculados na nossa rede pública. E hoje a gente publica um decreto tratando da recomendação de uso de máscaras para todos aqueles que precisarem sair de casa. Em determinados estabelecimentos, vamos colocar o uso como obrigatório. O decreto será publicado ainda hoje, mas a gente já adianta a recomendação da Prefeitura de Caruaru, atendendo parâmetros que estão colocados pelo
Ministério da Saúde, a própria Organização Mundial de Saúde, do incentivo e da recomendação ao uso de máscara para permitir uma proteção maior de nossa população. Isso não quer dizer que já pode sair de casa livremente, quer dizer que se você precisa sair de casa, que faça isso com o uso de máscaras. Colocando máscaras caseiras, muita gente já está produzindo sua própria máscara. A gente tem um cadastro na plataforma Delivery Caruaru, delivery.caruaru.pe.gov.br, de costureiras, de fábricas que estão produzindo máscaras e pode entregar na sua casa para quem puder comprar a máscara ou produzir a sua própria. Lançamos um vídeo na internet também ensinando você a produzir sua própria máscara. Essas máscaras utilizadas pela população em geral, pelo cidadão comum, devem ser máscaras de tecido, e a gente deixar as máscaras hospitalares para as pessoas que precisam estar nas unidades médico-hospitalares da rede pública, da rede privada, tanto municipal como estadual. Então, usar máscara passa a ser recomendação no município de Caruaru e em determinados estabelecimentos, obrigatório esse uso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Pergunta da TV Jornal. Qual a proposta para a flexibilização da quarentena? Quando pretende divulgar? Se tem data e como se dará? É importante dizer que a suspensão de atividades ela tem sido feita pelo governo do estado e também pela prefeitura de Caruaru. Ainda ontem fizemos uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, com o secretário da Casa Civil, Zé Neto, com o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, os prefeitos de Santa Cruz e de Toritama também. Temos feito reuniões permanentes com o empresariado e com representantes dos diversos segmentos da nossa sociedade. A questão da quarentena, ela depende muito da questão do espalhamento do vírus. Francisco pode falar de maneira mais detalhada sobre as recomendações que a Organização Mundial de Saúde dá para que possa haver abertura de atividades diversas em diversas cidades, países e estados. Essas recomendações são premissas, mas o que nós estamos fazendo enquanto ainda não é possível abrir as atividades econômicas é construir o como se pode abrir. A partir do momento em que puder abrir atividades econômicas, abrir o comércio, como isso será feito? Que exigências sanitárias serão tomadas? Quais são novos padrões de cuidado com a população e com o trabalhador para que a gente possa conviver e não haver o espalhamento do vírus? Então, o como, a gente inclusive já havia colhido muitas sugestões, buscado o mundo afora o que está sendo feito, encaminhamos essas sugestões ainda ontem para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, para que possa ser utilizado também na formulação do que está sendo pensado no Estado, as sugestões aqui da Prefeitura de Caruaru e dos segmentos diversos de nossa economia que já fizeram essas sugestões. Também estamos fazendo e encaminhando, já fizemos e encaminhamos para eles, construindo em conjunto com a Prefeitura de Santa Cruz e de Toritama, quais seriam os padrões, sugestão de padrão de funcionamento da feira da Sulanca. E a decisão é sempre coordenada, não haverá uma abertura de atividade econômica se não for das cidades todas ao mesmo tempo. Então, não haverá surpresas quanto a isso, de que Toritama funciona e Caruaru não funciona, Santa Cruz funciona e Caruaru não funciona e vice-versa. Isso tudo será feito de maneira coordenada. Quando puder abrir, como será feito? A gente está construindo todos os protocolos, encaminhamos nossas sugestões à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que inclusive agora está tendo uma reunião com o empresariado, com a prefeitura, para poder fazer esse acompanhamento e a construção do como funcionar. O quando, Francisco pode dizer como a gente não tem a certeza dessa data ainda. E por que é que a gente não tem? Segundo a Organização Mundial de Saúde, há pelo menos 6 critérios que devem ser colocados para que isso possa acontecer. Então, dentre eles, a gente tem que ter uma transmissão controlada do vírus. O que a gente observa no país como um todo, no estado, é que a gente ainda tem um crescimento dessa
transmissão, então ela não está controlada ainda. Se eu tenho um aumento do número de casos, a gente não tem esse controle. A gente tem que ter um sistema de saúde capaz de testar e isolar os casos. Caruaru, para vocês terem uma ideia, se fosse um país, a gente estaria entre os países do mundo que mais testam. A gente vai, com as aquisições que a gente fez, a gente vai entrar para entre 15 a 18 mil testes por 1 milhão de habitantes. Enquanto em alguns locais do país, vocês terem uma noção, são 300 testes por 1 milhão de habitantes. Então a gente está entrando num padrão que seria um padrão dos países em que mais investiram para que houvesse o controle da pandemia. Então a gente está cada vez mais trabalhando para que a gente consiga conhecer os casos e intervir rapidamente, isolar esses casos. Por isso, de novo, utilizar o Colab vai ser fundamental, porque eu não vou, por mais que a gente teste, a gente não vai conseguir testar os 360 mil habitantes da cidade. Minimizar surtos, a gente tem que fazer minimização de surtos. Uma das estratégias que foi mostrada foi a própria espaço da Escola Machadinho, que ela ajuda a minimizar surtos. A gente tem como isolar alguns desses casos. Administrar a importação de casos, a gente tem trabalhado para fazer essa administração, mas Caruaru é uma cidade polo também nos serviços médicos, então é muito difícil a gente conseguir controlar algumas invasões de casos que vêm de outras cidades, até porque eles vão vir procurar o cuidado em saúde aqui, então isso faz com que a gente fique vulnerável. O engajamento da sociedade e prevenção e trabalho em escolas. Então, a gente tem dos 6 pontos, eu posso dizer que Caruaru tem trabalhado de maneira muito forte os 6 pontos que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde para que a gente tenha as saídas dessa crise. Mas, no momento, a gente ainda está conhecendo o fenômeno, até porque é novo para todo mundo. Prefeita, como ficam obras como a Via Parque? A TV Jornal pergunta sobre a retomada dessas obras. Bem, a gente tem feito acompanhamento das obras que estão acontecendo na nossa cidade. O decreto do governo do estado, ele permite o funcionamento de obras públicas essenciais. Então, a gente tem tocado as obras da Prefeitura de Caruaru e acompanhado a realização dessas obras. Houve paralisações pontuais e a retomada dessas obras tem sido de fundamental importância, não só para a entrega para a população de obras relevantes, mas também para poder girar, nesse momento, a economia de nossa cidade. Então, a obra da Via Parque, ela foi uma das obras que houve paralisação por decisão da própria empresa e ela está sendo retomada a partir da semana que vem. Então, vamos seguir com a Via Parque. A gente tem obras muito relevantes que estão em andamento, como o canal da Vila Kennedy, o canal de João Mota. Quando vem as chuvas, isso evidencia ainda de maneira mais forte a importância de obras como essas. Parte de expansão do canal do Salgado, com ruas que estão sendo canalizadas e depois serão pavimentadas. O canal da Vila Kennedy hoje, ele está acontecendo a obra no Zé Carlos de Oliveira e sempre que chove evidencia a maior necessidade dessas obras. Então estamos com as obras em andamento, a maternidade está em andamento, conta com 70 trabalhadores em média, já tem laje e é uma obra super importante também para a nossa rede pública. Estamos em obras em creches, escolas e isso vai permitir que a gente possa fazer entregas relevantes para a população de Caruaru nos próximos tempos. Inclusive, a própria reforma da unidade do Ciazinha está pronta, da unidade de saúde do Ciazinha, ali no bairro do Salgado. Passou por uma reforma importante, era uma unidade que precisava muito de investimento, que há muito tempo não se fazia, e é mais uma entrega que a gente faz sem inauguração, mas que a gente pode entregar. Estamos os pontilhões em cima do Rio de Pojuca, que interligam ali o São Francisco, também estão praticamente prontos. São obras que vão ajudar muito a vida do nosso povo e que continuam em andamento, assim como a Via Parque, que será retomada a partir da semana que vem. Sobre o São João, se já há alguma novidade? A gente tem discutido muito internamente São João. A gente tem algumas premissas e estamos em diálogo permanente aqui na Prefeitura, para que a gente tome a melhor decisão possível e dê a alternativa viável num momento como esse. A gente espera até o finalzinho do mês de abril, início do começo de maio, poder dizer para a população de Caruaru e para a imprensa como um todo, eu tenho falado sobre isso sempre,
de como se dará a questão do São João. Claro que, mantidas as circunstâncias atuais, não poderá haver festas com aglomeração, mas a gente está fazendo todo o desenho, o estudo, para permitir a gente poder ter uma alternativa viável aqui para a nossa população, e isso será apresentado muito em breve para todo mundo que está ansioso, porque o São João toca a alma do nosso povo. Não é só um evento, não é só um momento de girar a nossa economia, mas é, sobretudo, algo que dialoga com a nossa alma, nosso sentimento, né? Vamos trabalhar isso com o maior carinho, o maior cuidado possível. Rádio Metropolitana FM. As equipes de fiscalização têm enfrentado resistência daqueles que ainda insistem em abrir os estabelecimentos? A gente tem sim enfrentado a resistência, principalmente com o passar das semanas. Tem muita gente consciente e sabe das necessidades nesse momento de ter os cuidados, mas o trabalho de convencimento também tem sido feito, e a gente tem mais vantagens e vê mais benefícios e mais gente favorecendo o nosso trabalho do que o contrário. Blog do Sérgio Salles. Como tem sido o acompanhamento e a assistência por parte da saúde aos pacientes com casos confirmados que estão em isolamento domiciliar? Os casos confirmados, a gente tem hoje uma equipe reforçada da vigilância epidemiológica, a gente faz contato com todos eles e faz acompanhamento também nos serviços. A gente faz acompanhamento dos familiares, liga para os familiares, conversa com essas pessoas. Alguns recebem visitas, até porque alguns testes foram feitos, a coleta foi feita pela nossa equipe na casa das pessoas. Então a equipe vai na casa, faz a coleta e depois o teste é realizado. Então o acompanhamento é feito dessa maneira. Blog do Alberto Alves, Rádio Metropolitana. Qual a orientação para as pessoas que continuam fazendo caminhada na avenida sem proteção? E diz também que algumas cidades já estão exigindo o uso obrigatório de máscaras. Qual é a situação de Caruaru a respeito disso? Falamos sobre isso agora há pouco, a questão da recomendação do uso de máscaras na nossa cidade. Para quem for sair, necessitar sair de casa, que use máscaras, e em alguns estabelecimentos esse uso será obrigatório. Sobre aglomerações, a recomendação é que ela não exista. A gente tem pontos na cidade ainda importantes em que a população está se aglomerando, e inclusive na recomendação fazendo atividades físicas. A gente estimulou muito isso ao longo do nosso governo, que as pessoas ocupassem o espaço público e fossem às ruas, mas a recomendação agora é fique em casa. Hoje é mais importante para a sua saúde e para a preservação da saúde da nossa população que fique em casa. E a gente tem ainda pontos importantes. Eu posso citar aqui a própria Avenida Portugal, a Avenida Agamenon Magalhães. São pontos que a gente tem aglomeração de pessoas fazendo atividade física e o risco de contaminação é alto. A gente tem estudos sobre isso que estão publicados no mundo, que indicam que as pessoas precisam estar a 20 metros de distância umas das outras para poder não ter risco de contaminação por conta do deslocamento do ar quando as pessoas estão correndo ou caminhando. Não é isso, Francisco? E a gente tem recomendado, passado carro de som, colocado a guarda municipal, falando sobre esse tema, e a gente aqui mais uma vez faz um apelo à população de Caruaru que possa se resguardar nesse momento de epidemia e que não faça essas caminhadas e que não se aglomerem e que possam preservar a sua vida dessa forma. Blog do Igor Arretado. Esse rapaz de 25 anos, divulgado no último boletim, já está curado? A informação em relação aos casos, a gente tem tido muito cuidado em relação a essa questão. Tem pacientes que estão em alta, que não estão mais no período de transmissibilidade, mas a gente não usa esse termo, cura, até porque a gente espera oficialmente que essa informação chegue da Secretaria Estadual e até do Ministério da Saúde, muitas vezes. Então, a gente sabe que a evolução, a maioria dos casos de Caruaru confirmados, a maioria deles, a evolução clínica é muito boa. Hoje a gente tem na cidade 7 pacientes em UTIs que estão sendo investigados, casos em investigação. Desses 23 casos que a gente tem confirmados, 3 foram óbitos e 20 estão com evolução clínica muito boa. Alguns deles não apresentam mais sintomas há muito tempo. E hoje a gente está em investigação 7 casos graves, então a gente tem o maior cuidado até na divulgação dessas informações para que não coloque em risco nem a pessoa nem a sociedade. É exatamente esse o tema da Nova FM, do Boletim de Boas Notícias.
O primeiro caso de coronavírus aqui na cidade foi dia 23 de março. Hoje é 23 de abril e a cidade tem 23 casos confirmados. Segundo o Ministério da Saúde, quem tem caso leve fica curado em no máximo 15 dias. Atualmente, quantos curados existem aqui em Caruaru? A gente vai fazer essa divulgação junto com as informações, como eu falei, da Secretaria Estadual. Naquele boletim que também aparecem os casos das pessoas que estão curadas, mas o nosso número, e a gente tem acompanhado, a gente em 30 dias teve 23 casos, mas não significa que nos próximos 30 só vão ser 23 casos. A gente tem a expectativa que haja um crescimento, até porque a gente está fazendo cada vez mais testes, então esse crescimento vai acontecer. TV Asa Branca, a UPA da Boa Vista deve passar por uma adaptação no perfil e funcionar como UPinha. Por que essa mudança nesse momento e em que isso ajuda na saúde municipal? É o seguinte, a prefeita falou sobre isso no início da coletiva. A UPA da Boa Vista vai ser a nossa UPA respiratória. Ela vai continuar funcionando 24 horas. Mas boa parte da população procurava o centro de saúde da Boa Vista para outros atendimentos. Então, foi o que a gente fez. A gente deu um reforço no centro de saúde, virou uma UPinha. Então, ele vai funcionar de 7 às 23 horas, são 16 horas, de segunda a sexta, para atender, a gente chama isso de porta aberta, os casos que não são graves, vão ser atendidos lá. E a UPA respiratória, que antes, muitas vezes, as pessoas daquela região da cidade procuravam essa UPA. A UPA não vai fazer mais atendimentos que não sejam relacionados a problemas respiratórios. Então, precisava acolher essa população o mais próximo possível. Ela vai ser acolhida nessa UPinha. E nos outros dias da semana, as outras UPAs vão estar funcionando normalmente, as outras 3 UPAs do município. Rádio Liberdade. Várias pessoas estão comentando nas redes sociais que as máscaras que vêm da China estão contaminadas e não devem ser usadas. O que o secretário tem a dizer sobre isso? Isso, a gente tem que ter muito cuidado de onde busca essas informações, tá? Então, novamente, vamos buscar as informações dos locais, das fontes de informações oficiais. Tem muita fake news rolando em relação ao coronavírus. Eu posso dizer que essa é mais uma delas. Blog do Edivaldo Magalhães. Várias pessoas comentam que o vírus é uma farsa, é uma mentira, não acreditam nos números apresentados. Querem nomes e endereços das vítimas para poder acreditar. O que o secretário tem a dizer para essas pessoas? Contra fatos não há crenças. A gente tem vários fatos muito relevantes e a gente tem 140 países enfrentando problemas relacionados ao coronavírus. Eu acho muito difícil que a gente ia ter 140 países enganados, sendo ludibriados, numa crise global, sem dimensão, talvez a maior crise mundial desse tamanho, nesse tempo. Então a gente tem 120 dias de um vírus aí que a gente está entendendo ainda como é que ele se comporta, tem mudado as recomendações. Então, contra os números de vários países, isso poderia ser isolado, mas o mundo inteiro, a gente está vendo alguns países que estão registrando 5, 6 mil mortes por dia. Isso não é uma coisa que seja irrelevante, não. Então ninguém iria notificar esse tipo de informação se não fosse muito correta. Muito pelo contrário, a gente pode ter subnotificação e não supernotificação. Portal No Detalhe. Em várias cidades de Pernambuco, o Exército já solicitou um relatório sobre as condições dos cemitérios para os sepultamentos de vítimas do novo coronavírus. Caso o número de óbitos suba, Caruaru já tem esse levantamento? Isso já foi feito pela Secretaria de Serviços Públicos aqui. A gente tem tido um cuidado muito grande em relação a isso. Essas informações já foram levantadas e a gente tem trabalhado isso internamente também já. Blog Cenário. A gente registra aqui a pergunta que foi sobre a possibilidade de endurecimento das regras sanitárias. Isso também já foi falado. Blog do Adriano Luiz. Com os números de casos de contaminação comunitária aumentando em Caruaru, a Prefeitura estuda a possibilidade de exigir o uso de máscara, como já se falou, e multar quem descumprir essa ordem? No primeiro momento, como a gente falou anteriormente, nós vamos recomendar o uso de máscaras para a população em geral e exigir em determinados estabelecimentos. Isso vai tudo estar normatizado num decreto a ser publicado ainda no dia de hoje. Na medida que for necessário, essa questão pode avançar para algum tipo de obrigatoriedade ou de sanção. Mas, no primeiro momento, nós vamos colocar aqui para a população em geral uma recomendação para os estabelecimentos, aí esse sim, o uso obrigatório e daí as sanções que forem cabíveis em relação a isso.
É isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.